Bom dia, pessoal. Meu nome é Davi Ângelo Pierobon Júnior, conhecido como Dida. Por Davi, pouquíssimos me conhecem. Fui aluno aqui do Monsenhor Nora, me formei posteriormente na PUC de Campinas em Educação Física, né? Eu acabei me aposentando aqui há 26 anos atrás como professor de Educação Física aqui no próprio Monsenhor Nora, na escola onde eu tive a minha formação. Eu entrei aqui com 11 anos de idade em 1960. As lembranças são muito marcantes da época de Monsenhor Nora. Falar dessa escola aqui, a gente demoraria um tempo enorme de falar das conquistas, do que foi a escola, do que é a escola, entende? Esse amor que a gente cria dentro dela, de tanto agradecimento. Tenho uma ideia que eu tive um problema muito sério na minha infância, com meu pai passando por sérias dificuldades, e naquela época a escola era o caminho para todos nós. Confesso que a gente tinha possibilidade de ir, não existiam cursinhos para ingressar em USP, Unicamp, nada disso. Da região vinham pessoas que vinham estudar aqui, pessoas brilhantes. Então tem colegas aqui, se citar aqui demoraria muito em citar os nomes de pessoas hoje. Inclusive 2 ex-alunos aqui, eles trabalham na NASA, moram nos Estados Unidos, filhos do nosso professor de Química, professor Quintino, de saudosa memória, que foi um marco, tanto com os outros profissionais que aqui militaram. O Monsenhor Nora era uma escola aberta, esses muros aqui não existiam, existia muita disciplina e muito respeito pela escola. O medo de se faltar em uma aula era tremendo, porque você tinha uma advertência, tinha um segmento, um acompanhamento educacional com orientadora que nos tratava, ouvia os nossos problemas, né? Nos auxiliavam e ajudou muito. A gente demoraria aqui dezenas de horas aqui para justificar, para colocar para você a beleza dessa escola. Me emociona muito, estou muito contente de poder dar este depoimento aqui, entende? Porque é um marco realmente o que foi o Monsenhor Nora e o que ele tem que continuar sendo, porque ele é um sinônimo de respeito, de formação de grandes profissionais na ciência, em todo o segmento da nossa sociedade. Abriram-se muitas portas para a gente, entende? Você tinha a ideia de frequentar uma boa faculdade, não existiam esses cursinhos antigamente, tá? Quem fazia o científico aqui podia ingressar diretamente em uma USP, em uma Unesp, que passava brilhantemente nos concursos, entende? Não existiam cursinhos, só em São Paulo que existiam cursinhos preparatórios, isso mais para as escolas particulares. Eu não vou citar aqui como citar nome de escolas. Quem estudou no Monsenhor Nora, quem conhece, a cidade inteira antigamente, conhece o valor da nossa escola. Vocês estão aqui numa escola que realmente sabe preparar vocês para um futuro brilhante. E aproveite a oportunidade, porque é a educação, é a cultura que vai fazer uma profissionalização de vocês excelente. Aproveitam, curtem, estudem, deixa aquele tempinho, divida o tempinho direitinho aí entre estudo e diversão, lógico, entende? Aí vocês vão ter um futuro muito brilhante. É o que eu estou falando, né? É a dedicação para galgar realmente o ingresso em uma das faculdades boas, das dezenas de faculdades, centenas, né, que são oferecidas em todo o nosso país. É a formação hoje, sem formação, gente, vai ser chover no molhado, né? A essência de tudo para a nossa vida é a educação. Eu mesmo tenho o que tenho hoje, uma vida muito confortável, graças ao que eu aprendi aqui e à minha formação. Seria injusto, porque a gente tem todos os funcionários, professores que por aqui passaram, os inspetores, eram um respeito tremendo, merendeiras, todos eles foram dedicados, eles tinham severidade na disciplina, entende? Aqui era muito disciplinado, é muito diferente do que eu vejo hoje, professores sendo agredidos dentro da escola pública, ou mesmo particular, que a gente vê
que isso daí não venha ao conhecimento público, mas isso hoje virou, parece que a educação hoje, o aluno, ele está mais rebelde, sei lá o que ocorre. Eu, como estou fora, só vejo pelo noticiário, mas antigamente nada existia. O que funcionava era uma máquina de engrenado, todo segmento eram muito positivos na nossa formação. Seria a mesma coisa que eu fiz. Me formei como professor, me dediquei muito a fundo aqui, fizemos atividades magníficas aqui no Monsenhor Nora, que ficou um marco na gestão da minha diretora à época, tanto a dona Magui como a dona Márcia, e nós fizemos muito aqui na área de educação física. Eu voltaria e ficaria satisfeito em poder repetir tudo aquilo, ou menos, ou mais até, que a gente ficou devendo para os alunos. Seria difícil dizer para vocês. Matemática eram os expoentes. Nós tínhamos aqui o professor Pado, o professor Haydn, os professores de antigamente na área de química, na área de física, eram todos, eu não tinha, entende? Para que vocês tenham uma ideia o que era o currículo meu na primeira série do Monsenhor Nora. Com 11 anos apenas, nós tínhamos 4 línguas: inglês, português, francês e latim. Certo? Nós tínhamos 13 matérias. Saí da escola pública com 4, as básicas, né? Português, história, matemática, geografia. Você chega numa primeira série com 13 matérias, todas elas com nota, e nós tínhamos uma severidade assim na questão das notas. Você tinha um mínimo para se tirar mensalmente. Nós tínhamos os exames, as provas, inclusive a banca que quando você ficava para dependência, alguma matéria aqui, nós tínhamos a prova pessoal, uma banca. Matemática, por exemplo, o professor colocava um exercício na lousa e você tinha 15 minutos para solucionar de frente essa comissão, essa equipe de matemática. Então você tinha o tempo e ali eram feitas as provas para quem permanecesse, ficasse de segunda época, alguma coisa nesse sentido. Era bem diferente antigamente. Tudo era satisfatório, a gente tinha prazer. Lógico que as aulas de cálculo nos assustavam. A gente que não tinha, era matemática, as coisas assim que complicavam a gente, né? Lógico, dentro de que a severidade, mas se aprendia com facilidade. A questão que demandava, a exigência era muito alta para que você ficasse apto a enfrentar o futuro. O seu futuro se aprendia aqui, se aprendia basicamente aqui, tudo que você teria pela frente nas faculdades que você ingressasse. Tudo, como eu já falei, o Monsenhor Nora, como para vocês se sentirão quando chegar mais tarde na vida de vocês vão ter um agradecimento a essa escola aqui que vai marcar eternamente na vida de vocês. Os desafios foi que aos 11 anos de idade eu fui acometido de um problema cardíaco e precisei trabalhar. Estudava de manhã, isso me complicou muito. Estudava à noite, as aulas eram de segunda a sexta-feira até 10 horas da noite. Eu trabalhava até de sábado como fiel em cartório. Eu era um office boy dentro de cartório e aquilo lá complicou bastante a gente, entende? Eu fui prejudicado porque eu poderia, se eu tivesse condições na época de ter frequentado um científico, alguma coisa, eu seria um doutor tranquilamente. Eu tenho, por exemplo, nas atividades que eu encontro meus ex-alunos, é o prazer em me ver, eles só têm um agradecimento. Nós fizemos muita coisa aqui na minha área, fizemos Olimpíadas, fazíamos excursões científicas, educativas, visitamos São Paulo, ia Dom Pedro, na época tinha de fundo Play Center, fiz excursões, acampamentos. Lembrar que levar os jovens do científico aqui do colegial, pelos problemas que eu passei em São Paulo na época, ou em Campinas, que eu fui morar na época de universidade, né? Na universidade faltava, um dia entrava uma greve lá no refeitório, o bandejão famoso não existia, você não tinha como comer, então você tinha que se virar. Então a gente ia e levava os alunos aqui, umas turmas aqui, nós fazíamos acampamento fazendo a Estrada de Limeira, ia para Cachoeira, Horto de Vergel,
Nós fazíamos os acampamentos com os alunos, ali aprendia a se virar em tudo, fazer comida, se virar. E isso até hoje eu vejo aí doutores aí que foram alunos, não lembro, não posso esquecer o que você fez. Foi o dever da gente que sofreu, a experiência que a gente teve e passou por dificuldade lá fora. Minha época de aluno, eu sinto hoje, é essa informatização que auxilia muito, mudou muito a cultura da educação, está mais facilitado. Antigamente você tinha livros que você acompanhava, era muito difícil de você ler, chegava tudo bem. A nossa vida era ler. Hoje você vai no computador, você tem mais facilitação, a informática está aí e adiantou muito e auxilia muito o sistema de ensino atual. Sempre, sempre, sempre dentro do encontro que a gente tem aí, a gente é marcante, eles vêm, agradecem, a gente faz, nós recordamos todos o que nós pudemos fazer em conjunto. É o que eu falo, né? Hoje os dias são outros. A gente, naquela época, a gente tinha uma severidade muito grande no tocante ao acompanhamento profissional dos professores. Você, com nota mal, o pai vinha aqui na diretoria, era cientificado de tudo que se passava dentro da escola, avisavam os pais e não tinha, antigamente por 3 décimos você perdia um ano letivo, então não tinha moleza. Então é essa coisa que forçava com que ou a gente desistia, não estudava ou ia procurar um curso mais brando do que ficar aqui no Monsenhor Nora, entende? Eu trabalhei aqui. Eu aposentei, já faz, vocês não eram nem nascidos, 26 anos atrás eu aposentei. Porque eu vim de Mogi Guaçu, eu dava aula em Mogi Guaçu, me transferi para cá. Eu vim para cá, abriu uma cadeira aqui, eu era efetivo, então eu vim para cá. Eu aposentei aqui em 1998, entende? Então eu fiquei aqui por volta de uns 7 anos, até me aposentar. Educação física. Eu tenho aqui o Monsenhor Nora, tenho um aluno aqui que ele é 8 vezes campeão triatlo mundial, o Ivan Albano. Mogi Guaçu tem Júlio César Carreiro, que é um aluno que eu competi no 800 metros rasos, no atletismo. Ele foi campeão sul-americano, né? Diversos, o Dirceu Paulino, que jogou na seleção brasileira de voleibol. Tem N atletas aqui, professores atuais, tem muita gente que passou aqui e nós tivemos, assim, bons frutos foram colhidos aqui dentro da educação física. Foi o momento de poder transmitir alguma coisa, fazer alguma coisa por aquilo que eu recebi como agradecimento. A profissão do mestre, do professor, ela é nobre, em que pese a desconfiança que hoje ela está se passando, em razão de fatores diversos. A gente vai aqui entrar, chover, coisa que eu não gosto de falar, entende? O professor antigamente ele era muito louvado, ele era respeitadíssimo, a gente tinha um amor pelo professor. Eu fui um professor muito amado, graças a Deus, nunca tive um assunto, um enguiço com... eu solucionava entre eu e o aluno, não tinha, a gente conversava, pedia desculpa quando eu errava, o aluno vinha, depois a pessoa eu errei, não sei o que, sempre fui liberal nesse aspecto. São os horários, porque naquela época, aqui o Monsenhor Nora foi levado à escola padrão e passou por uma reforma, eu respeitava muito a condição, porque as aulas eram no horário das aulas normais. Então, o aluno fazendo educação física, ele fica suado aqui. Então, a Márcia, nós quisemos, na escola padrão, nós conseguimos aqui a pedido, foi feito os banheiros aqui, foi feito tudo, deram condições. Então, o aluno saía da aula de educação física, 15 minutos antes de terminar a aula, eles saíam, traziam toalha, tomavam seu banho e voltavam para a sala de aula. Eu tinha que respeitar, porque educação física vocês sabem muito bem que o excesso, o suor que dá, mas é a única, turma fala para mim, por que da educação física? É o único momento de 5, 6 aulas que você tem no período, de você ter a oportunidade de
tocar no seu companheiro, porque nas aulas internas, você senta na carteira, você fica lá na sua posição, você não se locomove, você fica lá e ali você interage. Quebra aquela monotonia de estar aula daqui a pouco vem matemática, outra aula, o aluno fica estagnado. É difícil, passei por isso, eu sei como que é. Vocês ficam ali parados na escola. A educação física permite essa interação, que é muito importante. Hoje eu enfrentei muito dentro da educação física. Quantos pais vinham aqui reclamar, aqui em Mogi Guaçu principalmente, tive N casos com pais de alunos. E eu vi, porque eu tive até para abandonar a educação física quando eu estava na faculdade, e hoje eu vejo, eu sou um vencedor. A educação física nunca foi bem vista dentro de um colégio. Por quê? Porque esse problema, o que vai fazer? Hoje eu estou vendo a importância do esporte. Eu fico contente de ver hoje as academias, porque é tudo. A gente, desde quando é gerado, você já começa a praticar educação física no ventre da mãe. Você nada lá dentro, na bola, você está lá envolto, você está se movimentando, está chupando um dedo, dando chute na barriga da mamãe enquanto não nasce. A atividade física é primordial e ela é vista hoje, ela está tal e qual qualquer matéria. A importância dela na formação corporal, moral e física das pessoas é o que mais se vê. Hoje o número de academias aqui em Mojimirim está tal e qual o número de farmácia, o número de igreja, então só para fazer um parâmetro para vocês. Ela é hoje ela é uma cadeira procurada. As minhas amigas, colegas contemporâneas, dava dó quando nós chegávamos no campus. Então a turma descia lá, medicina, alunos de engenharia, eles nos hostilizavam. Sai aí, Mobral. Mobral era um movimento de alfabetização, então ninguém tinha respeito por educação física. E hoje eu vejo educação física, você vê a cidade aí, faz aí qualquer competição, enche 5 mil, corrida em Campinas, 17 mil pessoas. É Mojimirim inteirinho, Mogi Guaçu, o mundo inteiro hoje, a educação física, ela é primordial na vida de todos nós. Eu mesmo hoje eu nado 5 vezes por dia, mais tarde eu irei, né? Eu nado com 76 anos, eu nado diária 5 vezes na semana no Clube Mojano, eu nado 2.000 metros no meu movimento, mas eu não paro nada. Depois aqui eu sempre me dediquei às entidades assistenciais aqui, da qual fui diretor. Eu dei uma afastada agora por problemas que eu tive aí de saúde e eu fazia aqui as Olimpíadas, cada aluno, por exemplo, as campanhas, que era muito importante valorizá-los. Eu levava os alunos, por exemplo, lá o Lar do Seu Juca, lá, as Olimpíadas nós arrecadávamos aqui mais de uma tonelada de alimentos. Todos os alunos traziam 1 quilo de alimento na nossa Olimpíada e eles iam levar lá. Eu pegava aqui e levava lá, eles iam lá para conhecer o problema das pessoas menos favorecidas pela sorte da saúde, né? Levava na PAI, levava as coisas, vocês, no caso aqui hoje, eu arrecadaria mas vocês iriam entregar para tomar um conhecimento. Então a gente ia lá, a gente mostrava os problemas, eu fixava muito, filhos provenientes dos pais que eram toxicômanos, viciados, não sei, alcoólatras, aqueles problemas que todo mundo tem, não é? E eu mostrava o efeito. A causa, eu não tenho nada, eu nunca combati causa, porque aí ia arrumar na minha cabeça isso daí, não. Mostrava o efeito. Que vocês tenham um futuro brilhante. O nosso país, o mundo hoje carece de boas formações. Continua. Mas ele é mais oportunista do que na minha época. Tem muito mais oportunidade aí de dar para vocês. É muito difícil a formação, ela é trabalhosa, ela dá. Mas a hora que você tiver seu carrinho, você vai lembrar para lá, jamais não teria meu carro, minha casa, meu lar, se não fosse através do estudo. Fortaleçam nisso, que vocês vão estar no caminho certo, sempre. É sempre aquele temor, né? Você aprende na faculdade, você tem aula de didática, você sabe como lidar, mas a experiência você vai ganhando de acordo com o seu dia a dia na escola. Então sempre a gente procura, erra,
procura acertar, corrige, e assim a gente, depois que se cria um caminho correto, você segue aquele caminho, não tem como errar. Eu joguei futebol, eu tive aqui do Monte Honório, eu vim aqui, joguei bola um pouco na Ponte Preta, fui para o Botafogo do Rio, mas lá na época, jogador de futebol na minha época não ganhava muito, entende? Meu pai era contrário, meu pai queria que eu estudasse de qualquer jeito. O grande empecilho para mim seguir no futebol foi meu pai, porque isso não se ganhava bem. Eu fui uma promessa dentro da Ponte Preta, ou mesmo lá no Botafogo do Rio, que eu estive lá, mas não se ganhava dinheiro como hoje, entende? É bem diferente. Eu acho que a diferença, no meu campo, eu acho que as atividades ainda, a educação física é uma coqueluche, grande 90% dos alunos adoram educação física, os outros 10% é para algum probleminha particular, medo, temor, alguma coisa. Mas eu não mudo, educação física todo mundo gosta, falar que não gosta de educação física né? Mas que seria do verde se todos gostassem do azul, né? Então tem os que não gostam, realmente nunca foram dados à prática, mas esses eu tinha, por exemplo, o aluno deficiente aqui no Monte Honório, eu tinha aluno cadeirante naquela época, ela participava, ela já é falecida, um aluno que marcou, várias delas, mas ia lá, uma empurrava, ela tinha um momento, eu não dispensava não. O que dispensava era agredir. Eu agrediria meu aluno que fosse deficiente. Ele sentisse, ele era obrigado, aquele horário estava vago, ela ia acompanhar lá, o menino ia acompanhar a aula. Ficar sentadinho lá, não, eu interagia eles. Então tudo na educação se aproveita, entende? Educação física é a matéria que eu acho que aqui vocês são unanimidade. Se tiver alguém que não gosta, respeita a opinião, porque é o que eu falei. Não é unânime a opinião. Porque eu fui uma pessoa sofrida na minha formação. Para que vocês tenham ideia, eu ingressei na USP na época para fazer faculdade, mas o CRIUSP não tinha lugar para morar, eram os alunos, como meu pai tinha perdido tudo. E eu fui para a USP, no fim meus professores estavam em Campinas, eu prestei um concurso para passar num concurso para poder trabalhar em Campinas e estudar na faculdade paga, entende? Então aproveite, a escola pública está aí, a universidade pública está aí, enfrentem. Eu nunca sou de desmotivar alguma coisa, agora que vocês estão me conhecendo, eu sou Dida, sou muito conhecido aqui no Jimirim, sou nascido e criado aqui. Estou à disposição de vocês, dos seus colegas, alguma coisa que tenham, ou alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim, tirar dúvida de alguma coisa que eu possa auxiliar, eu sou aí, estou andando na cidade, é fácil de me localizar. A educação, aquilo que a gente sempre diz, né? Ela faz um país, é tudo na nossa vida. Sem educação não se chega a algum lugar nenhum. Então, é o que tem que ser mais valorizado. Hoje a gente, infelizmente, vendo aí os problemas que existem no tocante à educação brasileira. Isso é grave, gente, porque é um ponto que a gente se entristece. Deveria tratar ela com mais seriedade. Eu para dizer uma coisa para vocês, se eu tenho uma ideia, vou fugir até falar uma coisa particular. Quando eu entrei no magistério, o professor ganhava mais que um promotor. Hoje o salário está desvalorizado, está tudo, e é a base da formação nossa. Eu estou preocupado com isso sim. A desvalorização profissional no Brasil, na educação, é séria.